Bem, vamos dar continuidade às metodologias ativas. Com essa apresentação de hoje, nós vamos falar sobre metodologias baseadas em problemas e metodologias baseadas em projetos. Essa cadeira é da disciplina de didática do ensino superior 1 e 2, do curso de pós-graduação em cirurgia. Meu nome é Maria de Fátima Vanderlei Gomes de Sá, eu sou mestranda dessa pós-graduação e o professor que ministra, responsável pela cadeira é o Dr. Rodrigo Lira. Então, as metodologias ativas, a gente vai abordar primeiramente a aprendizagem baseada em problemas. A história da metodologia baseada em problemas, ela nasce na Universidade do Canadá, no ano de 1969, quando há uma necessidade na mudança do processo de ensino e aprendizagem. Ela parte de uma premissa básica, onde o uso de problemas da vida real para estimular as competências dos alunos, do corpo discente, dando a oportunidade do desenvolvimento conceitual, procedimental e atitudinal do alunado frente a problemas da vida real. As principais características da aprendizagem baseada em problemas são, primeiramente, a solução desses problemas por parte desses estudantes, onde ele vai ter um protagonismo maior no seu processo de aprendizado, e se usa muito a frase que diz: o aprender a aprender. Ele vai desenvolver a capacidade crítica na análise de problemas e construção de soluções, vai estimular o trabalho em equipe, enfatiza mais a compreensão dos conteúdos do que a memorização e desenvolve competências e cognição. As etapas da aprendizagem baseada em problemas são da seguinte forma: como estruturar um problema a ser solucionado por esses alunos, né? É a elaboração de um cenário da vida real com um contexto problemático, a formação dos grupos de 4 a 5 alunos, a presença de um professor tutor que ajuda na orientação do discorrer da solução desses problemas, a necessidade de bons equipamentos de estudo para esses alunos, que vão ser bibliotecas, revistas assinadas, internacionais, base de dados de pesquisas, né, de fácil acesso para esses alunos, laboratórios, enfermarias. Então, um hospital-escola com todas as boas condições. Isso é bem enfatizado na criação de um curso com essa metodologia. Sempre fala em todos os artigos sobre a necessidade de uma boa infraestrutura nesse processo de aprendizagem. E nisso vai acontecer o desenvolvimento das competências desses alunos. Como é a figura do professor nessa nova temática? O professor age como um tutor. Ele vai estimular o processo de aprendizagem, estimular o trabalho em grupo e a participação dos estudantes, respeitar a opinião dos estudantes, detectar eventuais rivalidades dentro do grupo. Algumas pessoas que têm uma personalidade de monopolizar os debates, ele também, dentro desses grupos, ele também vai atuar para que isso não ocorra. E também sobre os inconformismos. Às vezes há uma dificuldade em equalizar as opiniões dentro do grupo, dos integrantes, e o professor vai trabalhar nesse processo de moderador.
Ele não necessita ser um especialista nos temas e a participação dele tem que ser mínima, mas é necessária para que haja a condução do pensamento crítico desse aluno e estimular o grupo justamente nas formulações e nos contextos de como o aluno vai pesquisar e ordenar esse pensamento, ordenar o processo de aprendizagem, coordenar como o grupo vai trabalhar sobre as questões que vão ser desenvolvidas diante do problema, cenário que foi apresentado. As vantagens e as limitações dessa metodologia. Entre vantagens, teremos o protagonismo dos estudantes no processo da aprendizagem, na interdisciplinaridade, que mais de uma disciplina pode ser abordada dentro de um mesmo caso, habilidades em trabalho de grupo, respeito à diferença de opiniões e a evolução da autocrítica, né, por parte dos alunos. Um novo papel do professor dentro dessa metodologia pode ser um fator limitante para a adoção dessa forma de ensino nas escolas médicas, porque o professor não será mais o único que vai ter o poder do conhecimento, né? Ele vai ser um facilitador desse conhecimento, mas ele não é mais o detentor único do conhecimento e que passe aquele conhecimento para os alunos. Então, o sol dele vai valer. Ele vai ouvir a opinião do grupo e vai coordenar o pensamento dentro de uma análise clínica, né? Já que é um curso médico, que a gente está falando, um curso da área de saúde, o professor vai ordenar esses pensamentos. A quebra da passividade do estudante na aquisição do conhecimento, né? E o investimento em recursos humanos e materiais com capacitação de professores e de infraestrutura também da unidade, né, de ensino. Como a gente falou, a necessidade de boas bibliotecas, acesso a periódicos, né, acesso a laboratórios. Então, como exemplo de um caso cenário, eu coloquei aqui 2 exemplos de casos que poderiam ser discutidos com grupos de estudantes, e seria assim, a discorrer sobre febre, a febre como um sinal ou como um sintoma. Então, o primeiro caso seria uma criança de 2 anos de idade, chegando acompanhado de sua genitora, chegando à unidade de pronto atendimento com o relato dessa mãe que seu filho apresentou vômitos, diarreia e febre alta, recusa alimentar, com pelo menos uns 2 dias de evolução, né, desses sintomas. Ao exame físico dessa criança, o médico da urgência avalia que ele está com estado geral decaído, pouco ativo, com mucosas ressecadas, turgor da pele diminuído e uma temperatura axilar de 38,5. No caso 2, o paciente teria 11 anos de idade, chega ao consultório de uma unidade básica de saúde em companhia da genitora, relatando tumoração em região cervical, sudorese noturna, febre vespertina, diária, e que não é uma febre muito alta. Fala também de perda de peso e inapetência, com cerca de 2 meses de evolução. E ao exame, o que temos de positivo, visto pelo médico, é uma tumoração endurecida em região ganglionar cervical lateral. Então, vamos discorrer sobre febre. O professor tutor, nesse caso, ele vai perguntar ao grupo: essa febre é sinal ou sintoma? Nos casos acima mencionados.
Qual o caso em que a febre pode ser classificada como uma febre de longa duração, de origem desconhecida? Qual o caso em que a febre como sintoma de doença aguda e a febre como um sintoma de doença mais crônica, uma febre crônica? Qual dos dois casos a gente vai ter, como classificar, né? Cada caso. A fisiopatologia da febre na doença aguda e nas doenças hematológicas. Os alunos deverão estudar os casos clínicos e responder os questionamentos sobre febre. Então, ambos os pacientes são pediátricos, né? Um é lactente de 2 anos, o outro está na fase da puberdade com 11, com abordagens diferentes para o sintoma / sinal febre no processo de adoecimento. Então, a partir desse caso cenário, os alunos vão começar a pesquisar sobre febre de longa duração, no caso 2, febre numa situação mais aguda, associada a um quadro mais agudo de doença de pouco tempo, mas que já deixou a criança mais decaída, desidratada pela descrição do caso clínico. E esse professor tutor, que não necessariamente precisa ser um pediatra, ou um hematologista, ou um infectologista, ele vai discorrer com os alunos sobre dissecar melhor esses casos clínicos, fazer com que os alunos trabalhem em cima desse tipo de estudo, pesquisando sobre os casos clínicos, pesquisando como seria a conduta, dando a esse médico generalista que está se formando uma visão de como atuar tanto numa UPA como numa unidade básica de saúde, fazendo o melhor tratamento, os melhores encaminhamentos nas duas situações. Então, esse seria um exemplo da metodologia baseada em problemas. Ao meu ver, pelo que eu estudei, as abordagens das minhas referências, foi o que eu mais consegui colocar numa prática sobre essa abordagem de medicina ou de metodologia baseada em problemas para o curso médico, seria mais ou menos nesse modelo. Agora nós vamos falar sobre a metodologia baseada em projetos. A baseada em projetos é uma metodologia ativa que segue uma direção nas raízes de John Dewey e pode estar ligada à aprendizagem baseada em problemas. A principal característica da baseada em projetos é que você vai ter um produto final, né? John Dewey, no final do século XIX, ele fala que a aprendizagem ocorre pela experimentação criativa em todos os espaços, tempos, de múltiplas formas e de recursos possíveis. Então, a raiz dessa metodologia vem desse pensamento desse pesquisador do final do século XIX. As vantagens dessa metodologia é que ela aguça a curiosidade do aluno, é a investigação para soluções de problemas, por isso que ela está ligada baseada em problemas de certa forma. Novamente, há aquela questão do protagonismo do aluno no seu conhecimento. O professor, mais uma vez, é um facilitador e orientador no processo de aprendizagem. O aprendizado é contextualizado, né, num determinado projeto que vai ter um produto final. O aprendizado, como eu falei, é contextualizado. Há um desenvolvimento socioemocional dos alunos e há um planejamento por parte do docente sobre o resultado do projeto, o produto da investigação. Ou seja, no final dessa investigação, esses alunos vão ter que ter um produto final. Esse produto final não pode ser
uma apresentação, pode ser um portfólio, pode ser um banner, pode ser até um trabalho mesmo, escrito, manual, né? E ele é um produto que vai ter um resultado ativo para a sociedade. Então, é por isso que diz que há um desenvolvimento social e emocional por parte do aluno. As observações práticas é de como realizar esses projetos, né? Como é que se dá isso na prática? É determinar o tempo desse projeto. Esse projeto nem pode ser muito curto, a ponto dos alunos não terem tempo de terminar, de ter boas respostas em relação ao que foi investigado. Também não pode ser muito longo, a ponto do aluno perder o entusiasmo em relação à atividade. Ele começa sempre com uma pergunta relevante a ser pesquisada nessa investigação. Então, meio que o professor vai meio que começar pelo fim. Ele vai ter que dar uma pergunta para aguçar a curiosidade desse alunado, ele investigar o problema e ele arranjar as causas desse problema e as soluções para esse problema. Então, isso vai fazer com que haja uma mudança naquele local onde esse projeto foi feito. Focar na criação de um produto que seja tangível, como foi falado, que pode ser uma apresentação, um portfólio ou um banner. Então, o exemplo para a metodologia baseada em problemas. A gente tem como exemplo um exemplo prático que pode ser feito pelo professor. Ele vai criar um grupo de alunos, esses alunos vão estudar em relação à investigação do caso abordado pelo professor, que vai jogar uma pergunta em relação à problemática que ele apresenta. Como, por exemplo, temos aqui: as complicações do diabetes tipo 2 mal controlado a longo prazo são inúmeras para a saúde do indivíduo portador da patologia. A doença vascular periférica é a base para quadros de AVC, retinopatia e amputações. Essa é uma constatação que tem na literatura sobre o diabetes e as repercussões clínicas causadas pelo mau controle do diabetes. Então, o professor, como tutor, ele pode jogar a seguinte pergunta: por que é tão difícil para os diabéticos controlarem seus índices glicêmicos? Então, o projeto também é dado pelo professor. Ele vai fazer grupos e vai fazer um grupo de alunos, e esses alunos vão pesquisar sobre essa dificuldade que ele questiona. Então, como será o projeto? Acompanhar a rotina de um grupo de 20 indivíduos portadores em diabetes tipo 2 por um período de 30 dias. Veja que ele coloca o tempo, um tempo de 30 dias, em certa unidade básica de saúde, apresentar a investigação detalhada dos hábitos de vida que contribuem negativamente ou positivamente para esses indivíduos e apresentar soluções para mudanças nessas rotinas que possam contribuir para o melhor controle das complicações. Então, esse grupo de alunos tanto vai investigar onde é que o paciente diabético erra e na rotina dele, contribuindo negativamente para o mau controle da doença, e também avaliar na rotina dele onde ele acerta. Como pode ser isso? Através de questionários, de perguntas sobre a alimentação, sobre a prática de atividade física, sobre os horários de tomar as medicações, sobre a dieta que o paciente faz, sobre o estado emocional, o contexto sociocultural desse paciente. E isso ele vai montar um diário de fatores que contribuem positivamente e negativamente. Vai juntar aí esses dados que ele colheu na unidade
desses 20 pacientes, esse grupo de alunos vai anotar todo esse questionário, vai comparar com a literatura mundial, vai ver quais são as orientações que a literatura mundial tem em relação ao acompanhamento do diabetes, vai montar aí uma estratégia para esses 20 pacientes e vai abordar depois para ver se houve melhora ou não dos índices desses mesmos pacientes, se eles controlaram melhor o diabetes a partir da estratégia promovida por esses alunos. Então, você aí tem uma ligação com a metodologia baseada em problemas, mas você vai ter um produto final que vai ser pode ser uma apresentação, pode ser um portfólio, pode ser um banner, de como estavam esses pacientes, o que é que eles faziam de errado dentro do tratamento e o que foi feito de melhoria para eles. Então, melhorou, houve um protagonismo do aluno, o professor foi um facilitador e um tutor, orientando a esses alunos onde pesquisar e como melhor funciona o tratamento desses pacientes. Há um contexto social, porque esses alunos melhoraram a vida desses 20 pacientes. Há um contexto de evolução emocional, porque há um contato maior desses estudantes com esses pacientes reais. E a gente consegue colocar em prática todos os objetivos da metodologia dessa forma. Então é isso, eu acho que foi o que eu entendi sobre as duas práticas de metodologia e tentei exemplificar de acordo com a orientação feita pelo professor Rodrigo Lira. Muito obrigada pela oportunidade.